Márcio Roberto, a gente está aqui em mais um episódio do nosso Sextou com S de Sexo Seguro. Hoje é dia 2 de dezembro, né? Chegamos finalmente, dezembro vermelho. E aí eu vou passar aqui para o Carlos. Sextou. Sou o Carlos Salmão, galera. Boa noite, bom dia, boa tarde, dependendo do horário que você estiver assistindo, né? Hoje a gente está com um tema muito bacana aqui, que é o Dezembro Vermelho, estamos nele. É o mês alusivo à campanha da luta contra a AIDS, né? O combate à AIDS. Muitas campanhas, muitas discussões de prevenção de HIV. E hoje a gente está com o Marcos Paiva, nosso querido convidado de hoje, para a gente ter um bate-papo sobre esse momento de Dezembro Vermelho. E eu queria que tu se apresentasse, Marcos. Fala onde que tu trabalha, quem você é, enfim, o que tu faz. Como é que você chegou aqui? Como você falou, sou Marcos Paiva, estou na coordenação da área técnica de ST/AIDS e hepatite virais da Secretaria de Saúde, sou enfermeiro de formação. Já estou na área técnica há mais de 16 anos, né? Como coordenador há 4 anos, mas na área há 16. Então a gente tem uma história, tem caminhado junto nesse trabalho de prevenção, de assistência às pessoas que vivem com HIV/AIDS aqui em Fortaleza. É isso aí, o coletivo Consciência Positiva tem esse acesso, né, Marcos, à questão da Secretaria Municipal daqui de Saúde. A gente tem esse acesso, inclusive, aos autotestes, né, que é uma coisa que a gente tem esse apoio também. Sempre está conversando, trocando ideias sobre a questão do serviço, sobre o que precisa para as pessoas vivendo com HIV, né, e esse acesso é uma coisa que a gente precisa muito, né. E nesse mês, muita coisa, Dezembro Vermelho. E a SMS, né, é parceira também do Aurea Agora, né, que está distribuindo, né, você que pede no site www.aureagora.org, que solicita seu autoteste, quem manda pelos correios é a SMS, né, tem uma equipe da Aurea Agora dentro da SMS estruturando isso, tal, tudo sobre a coordenação do Marcos. E aí é isso, né, gente? A gente está aqui no Cuca do Mudubim, no estúdio do Cuca, né? O podcast Sextou com S de Sexo Seguro está dentro do projeto Testando de Consciência Positiva, que está dentro do Aurea Agora, né? E aí tem todos esses parceiros, é uma parceria entre o Instituto SAIL, Coletivo Consciência Positiva. E é isso aí vocês já estão cansados de saber que tem que se testar, que tem que buscar o autoteste. Hoje a gente está bem para contextualizar. Ontem, né, a gente teve a abertura do movimento do Dezembro Vermelho, né, com a atividade lá na Praça do Ferreira, aqui em Fortaleza, depois do seminário de fotografia, seminário no Museu da Fotografia, onde tinha uma exposição que vocês ainda podem ir lá hoje, amanhã e outros dias assistir. Esquecemos de anotar o endereço para passar para galera. É o Museu da Fotografia, botei no Google Maps. A gente volta aqui nos comentários na hora de postar o vídeo. Mas é isso, assim, não deixem e acompanhem, busquem a programação, né, que tem muita coisa aí para rolar nesse mês de dezembro. E aí, Marcos, assim, a primeira coisa que a gente queria saber, né, que a gente roteirizou aqui para conversar contigo, é essa unificação, né, Carlos, assim, do movimento social com a gestão, a Secretaria de Saúde, como é que isso tem se unificado dentro do Dezembro Vermelho. É isso, Carlos? É isso mesmo, tipo assim, a ideia da parceria, né, da gestão enquanto responsável pela questão da área de HIV, né, da área do combate à AIDS, né, e também a audição das pessoas, né, que estão como ativista, por exemplo, da luta contra a AIDS, que na sua maioria são pessoas vivendo com HIV, né. A gente entende, pessoal, boa tarde, boa noite, bom dia, vou fazer como você falou, né, porque o horário que você está ouvindo mesmo. Mas, assim, o que a gente entende desse processo todo é que não dá para fazer sozinho, né? Se você fala em luta contra a AIDS, não é a luta da gestão, não é a luta do movimento social. Eu acho que há algum tempo a gente compreendeu que é necessário somar esforços para poder fazer algo coletivamente. Isso quando você pega um mês como esse, que é um mês que as pessoas têm mais atenção, até porque a mídia está mais em cima, né? Existe todo um apelo para a questão do Dezembro Vermelho, né? Por conta também de legislação que impõe isso, não é uma legislação federal, uma legislação municipal que impõe a questão chamar a atenção da população acerca disso, de campanhas de prevenção. Então a gente percebe que o movimento social tem um papel extremamente importante, ele alcança locais que a gestão não alcança e não alcançaria jamais, né?
Então a gente tem que trazer para junto da gente as pessoas que estão trabalhando no movimento social, que fazem já essa militância e que é realmente uma militância que muitas vezes não tem retorno financeiro nenhum, na maioria das vezes, e a gente consegue condensar as ações que são propostas pela gestão com as ações que são propostas pelo movimento social para que a gente possa ter ações coletivas e assim construir realmente alguma coisa conjuntamente. Não adianta eu pensar que só a gestão vai conseguir resolver os problemas ou só o movimento social vai conseguir. Eu acho que dessa perspectiva que nós estamos hoje vivenciando, como você falou, de ter um acesso mais facilitado, a gente consegue realmente trabalhar melhor. E assim, né, eu tenho percebido, inclusive com o seminário de ontem, com as atividades que a gente vem vivenciando desde quando eu entrei para a militância do movimento social de luta contra a AIDS, é que tem esse processo, né? Assim, parece que a equipe técnica, a gestão acaba nos capacitando quanto a entender todas as questões científicas, de prevenção e tudo mais. Como a gente, movimentos sociais, capacita os profissionais de saúde no encontro, mostrando, falando sobre o estigma, sobre as relações que a gente vive, as experiências que a gente tem, né, de atendimento, de discriminação e tudo mais. E essa questão tem sido incorporada por, inclusive, diversos projetos, né? Assim, além de ter avanços na ciência em relação a tratamento e tudo mais, que acaba mais oriundo da equipe técnica, dos pesquisadores, médicos e tudo mais, ainda já está incorporado hoje em dia na programação geral projetos como Zero Discriminação, né, como o próprio Hora é Agora, né, então acho que esse casamento tem acontecido de fato. É interessante perceber porque não dá hoje para você pensar assim, falar sobre HIV/AIDS é falar só do ponto de vista da ciência, né, da ciência médica, da ciência biológica, sem pegar nada do social. A gente não consegue mais fazer isso, né? E quando você abre para uma perspectiva dessa que você colocou, a gestão capacita, a Secretaria de Saúde fala sobre a questão científica, sobre a saúde, sobre os temas mais ligados a essa questão do tratamento, assistência, e o movimento social vai falar sobre essa questão do estigma, do preconceito, da vivência para o profissional de saúde, porque muitas vezes o profissional ele acha assim, não, eu sou o detentor do saber e o meu saber transcende a todos os outros, e não é, né? São complementares, e essa complementação é que faz com que o projeto consiga, né? O projeto que eu coloco aqui não um projeto específico, mas um projeto de assistência previsto pela Secretaria de Saúde aqui de Fortaleza, ele consiga atingir melhor o público a que se destina. Eu não conseguiria fazer as ações que eu pretendo fazer sem discutir discriminação dentro do posto de saúde. Não adiantaria de maneira alguma eu chegar para aquele profissional, vou capacitar esse profissional para testagem rápida, vou capacitar o profissional para saber como trabalhar a questão do autoteste, como trabalhar a questão do referenciamento das pessoas que têm um teste de água com resultado positivo, se ele não souber como acolher essa pessoa. A pessoa não vai nem lá, não vai querer chegar nunca no serviço de saúde, porque ela vai se sentir deslocado. Então é necessário que haja essa junção realmente para que a gente possa trabalhar melhor. E aí esses projetos, né, que às vezes surgem, é muito importante também para engrenar, né, que essas pessoas estejam participando desse processo, né, que além dos profissionais de saúde, né, estarem ali, tem a questão da vivência enquanto pares, né, que eu sempre repito essa questão e tal, que é a pessoa vendo com HIV ali, colocando a socioeducação, digamos assim, né, que faz parte da questão da vivência dela, né? E a humanização do serviço, né, que a gente sempre cobra, né, que a gente sempre precisa, né? Na verdade, não tem nem a ver muito só com a questão do HIV, eu acho que é em todos os âmbitos, né, Márcio? Mas Marcos e Márcio aí fica difícil. Mas a ideia é que realmente a gente tem essa parceria mesmo e tal. Eu sinto muita diferença assim, por outras pessoas de outros estados e outros municípios que não tem essa proximidade. Assim, aqui em Fortaleza a gente consegue ter essa proximidade, né? Essa parceria de estar com esse diálogo, né? De olha, precisamos de algo, então olha, está faltando isso, ou então vamos fazer parceria nisso. Então isso é muito importante para que a gente consiga trabalhar essa política pública, né? Aqui dentro de Fortaleza. No último tempo, as pessoas pensavam assim, nós contra a gestão, né? O movimento social contra a gestão, ou então nós, gestão, contra o movimento social, né? Não é para ser assim, não tem que ser assim. Diálogo, né? Mas é diálogo, crescimento conjunto, é trabalho conjunto, até porque é um trabalho muito grande. Não dá para fazer só com a visão da gestão, não dá para fazer só com a visão do movimento social.
as duas visões se complementam muito bem, por sinal. Eu acho que isso que você colocou, né, de ter essa abertura que a gente tem trabalhado, também não foi nada fácil, né? Algo que foi construído gradativamente, que a gente vai trabalhando aos poucos e que vai fazendo com que as coisas aconteçam e fez com que se consolidasse aqui em Fortaleza. Realmente, fora em alguns locais, em alguns estados, a gente percebe que há uma diferença ainda, né? Que é uma certa resistência, né? O movimento social não está tão presente dentro do dia a dia da construção dos projetos. E aqui não, a gente quer realmente que esteja, que soma, que venha trazer o diferente para a gente, porque a gente não consegue perceber muitas vezes. E além mudando agora um pouco de assunto, além dessa exposição que vai ter no museu, né, que vai ter um museu de arte, exposição de arte, vários regionais, né, Marcos? Movimentos sociais, instituições, pessoas vivendo com HIV, vai ter várias fotos lá representando a questão do Dezembro Vermelho. Coletivo Consciência Positiva está lá, tá eu e o Márcio lá. Deixa quieto a foto. Tá no Instagram, mas a gente não vai dizer qual é. O pessoal elogiou o cara, a foto de vocês, né? Tá no Instagram, mas a gente não vai dizer qual é, deixa o povo ir lá para visitar. E aí, além disso, assim, como é que tá a programação do Dezembro Vermelho, o que é que vai ter de campanha, de, sei lá, de preservativos, distribuição, o que é que vai ter? A gente brinca sempre que, assim, quando você fala do Dezembro Vermelho, tem sempre o de praxe, né? O que acontece sempre, que é a questão da ampliação da testagem nos postos de saúde, ampliação da prevenção com distribuição de preservativos em vários locais e tal. Isso aí é o que acontece sempre, de praxe para a gente, mas para além disso a gente quer sempre alguma coisa. Sempre a gente tem tentado encontrar no Dezembro Vermelho uma coisa que fuja só dessa questão de estar dentro do posto de saúde, estar dentro do serviço especializado, que a gente consiga encontrar uma coisa diferente, pelo menos no 1º de dezembro. Então, em 2018, se não me falei embora, a gente fez um passeio ciclístico. Tá? Juntou algumas pessoas, vamos pedalar. O cara com uma aptidão atlética invejável como eu, corre as léguas de qualquer atividade física, vamos lá para pedalar, né? Mas foi muito legal, porque você conseguiu juntar pessoas que não estavam no movimento AIDS, né? Pessoas que estavam lá, que ouviram falar que ia ter o passeio, eu vou apoiar. E foram conosco, participaram, a gente conseguiu envolver outros setores dentro da Prefeitura de Fortaleza, que não só a Secretaria de Saúde, isso também foi outra coisa muito gratificante. Então, esse ano a gente iniciou com a exposição que fica até o dia 4, aqui, lá no museu, né? E a gente está tentando conseguir que ela vá para outro local, a gente vai divulgar depois. Mas a ideia é que você tenha outros olhares sobre essa questão do Dezembro Vermelho, não o olhar apenas de quem está na saúde, não o olhar apenas de quem está dentro do serviço especializado. A gente quer realmente que as pessoas desmistifiquem, né, a visão do que é o Dezembro Vermelho, do que é viver com HIV/AIDS. E aí, né, a gente pode até, já que tu citou 2018, foi as bicicletas, e aí qual foi, assim, tu tem alguma referência? Não, o Dezembro Vermelho que eu acho que mais marcou pra mim foi a edição foi da bicicleta, porque cansou. Você vai pegar pelo amor de Deus. Não, na verdade, eu acho que todo ano ele tem uma coisa que marca, sabe? Esse do passeio ciclístico foi interessante pelos fatores que eu citei aqui agora há pouco, né, de estar mexendo com todo mundo, mas a gente já teve momentos na praça com a intervenção de pessoas aqui da Rede Cuca, também muito legal, que conseguiram fazer algumas intervenções com a população que estava lá passando, observando, conhecendo. Então, tudo isso, a cada ano, a gente consegue encontrar algo que marca. Então, não tem como escolher um só. Essa exposição está belíssima, então eu acho que vale a pena, quem não foi ainda, pode ir até o museu, tem até o dia 4 para conhecer o Museu da Fotografia, eu acho que é Frederico Borges, ali na Vajota, é bem fácil de encontrar. Faz como o cara diz, bota no Google que você não se perde, né? Dá um jeitinho de achar. O Google é meu pastor e nada me faltará. Nadinha. E é interessante porque, assim, com essas visões diferentes, você consegue atingir públicos diferentes também, né? E não fica só naquela público específico que está habituado a saber, porque de repente você fala, vou falar sobre o Dezembro Vermelho para a equipe do SAI. Maravilhoso, mas eu vou estar falando de mim para mim. Isso. Ou então fazer aquela parede só com lacinho e acabou. E sabe o que é que eu estava pensando aqui de uma dificuldade que até para isso a vida da gente fica difícil? É que parece que a gente ainda compete com o Natal, né, cara? Assim, então parece que o nosso Dezembro Vermelho é 15 dias. Quando o Outubro Rosa são 30, o Novembro Azul são 30. É a quinzena vermelha. Mas pense diferente. O Natal está muito caracterizado pela cor vermelha também. Mas ninguém lembra disso, lembra do Papai Noel.
muita gente já usa. Mas assim, não, mas eu digo, não nem só a alusão do vermelho, mas a programação mesmo, né? Tipo assim, fica todo mundo com dificuldade, porque começam as confraternizações, começa tudo mais. Então, assim, é mais um desafio pra gente, né? Quanto e movimento. É muito comum essa fala até no movimento social, tem uma companheira do movimento social, que é a Leandra, que ela diz o seguinte: olha, eu queria ver a mesma mobilização que acontece no Outubro Rosa ou no Dezembro Vermelho, né? Mas a gente tenta fazer isso, fazer com que as coisas aconteçam, com que as pessoas percebam, mas aí entra o que você falou, há uma competição com o Natal, as pessoas vão se programando, quando vai chegando perto, algumas pessoas tiram férias, outras estão viajando já, e vão focando mais naquela história toda, então você tem que fazer com que isso dure durante muito tempo, né? Perdure para além do Dezembro Vermelho. A ideia é essa, que passe dezembro, porque a gente acaba se habituando a fazer as ações justamente no período do dezembro, por conta do Dezembro Vermelho. Aí gera aquela situação de que as pessoas dizem, mas a gente só escuta falar do HIV/AIDS em 2 momentos, em dezembro e no carnaval. E a gente acaba emendando, a gente sai do Dezembro Vermelho, já entra para pré-carnaval, que é em Fortaleza, aí passa para o carnaval, aí já fica. Então a ideia nossa é que a gente tenha esse ano todo de mês de referência. É uma coisa que eu estava conversando mais cedo com o Carlos, que ele disse, olha, a gente espera que ano que vem muita coisa mude, e mude para melhor. Né? São coisas que a gente quer sempre que sejam coisas melhores. Em termos de investimento, em termos de ações, a gente sabe que é muito difícil, a gente esbarra muitas vezes em situações de burocracia. Quando você falou que a Secretaria de Saúde às vezes capacita para a questão dos temas ligados à saúde, especificamente, à ciência, mas a gente também tem mostrado algumas coisas relacionadas a essa questão dos trâmites burocráticos dentro da Secretaria, porque às vezes quem olha de fora diz assim, não, é só fazer, é só pedir que vai acontecer, que está tudo certo. E não é bem assim. Para acontecer uma coisa, você tem que fazer um edital muitas vezes, você tem que abrir uma licitação, às vezes a licitação não segue o caminho que você quer, né? A empresa que você acha que vai dar certo vai em outro contexto, então acaba dificultando, são fatores que acabam trazendo uma série de dificuldades. Então, mas falar sobre HIV/AIDS, falar sobre prevenção ao longo do ano todo, eu acho que é uma meta que a gente deve perseguir sempre. Bem difícil. Eu acho que a gente já fala, né? Mas não, a gente, o movimento social acaba que passa o ano todo, né, nesse processo, e a secretaria também. Agora, o que eu estava pensando, e quando eu brinco sobre essa história de a gente competir com o Natal, e aí tem a ver também que é muito complicado quando a gente fala de minoria, porque fica parecendo que é uma minoria querendo ser menor do que a outra, né? Então, tipo assim, a própria sigla fica também, a LGBTQ não é esse sofre mais do que o outro, que sofre mais que o outro, e parece que a gente, pessoa vivendo com HIV, está na cauda longa. É o mais, né? É o mais, é o último. Tá lá na soberba do processo. Mas é porque é difícil mesmo, e tu imagina assim, se a gente consegue fazer tanta coisa, com tantas dificuldades que são colocadas, né, assim, com tantos processos, né, assim como as gatas trans, assim como, né, o pessoal da negritude, né, que semana que vem a gente tem o Breno aqui, convidado nosso, falando sobre esse tema, negritude e HIV. Então, assim, esse esforço, se não tivesse as dificuldades, né, a potencialidade que seria a gente quanto movimento social, quanto equipe técnica, de disseminação das testagens, de disseminação dos tratamentos, né? Quanto isso não seria se a gente barrasse mais o estigma, quanto a prevenção estaria mais avançada, né? Quando a gente pega um projeto como esse, né, que está em vigor agora, que é o Hora é Agora, né? E vê a potencialidade e a capacidade de alcance que ele tem realmente, né? Um alcance como esse, né? O projeto de vocês está ligado agora, então você faz um podcast que consegue ser acessado por pessoas nos mais diversos locais de Fortaleza ou de fora, né? Você vê a questão do atendimento de pessoas que estão lá exclusivamente esperando que as pessoas que têm um resultado reagente cheguem naquele serviço, sejam bem acolhidas, tenham um acolhimento legal, iniciem o seu tratamento de forma mais rápida possível, né? Dando um pouco mais de alento a essa pessoa, de tranquilidade, porque às vezes você está ali, teve um resultado reagente, você fica, quando é que eu vou ser atendido, quando é que eu inicio o tratamento, e aí você consegue fazer isso agora de forma mais rápida. Isso traz uma perspectiva de mudança grande, até na forma de você gerenciar os outros serviços, de como trabalhar nessa mesma perspectiva, o que é possível fazer dentro dessa mesma situação. Uma coisa boa ainda em relação a isso, que é uma novidade para vocês também agora, eu acho que em primeira mão para todo mundo aqui, quem está ouvindo, a questão da PrEP, né? A gente tem trabalhado muito
essa discussão sobre a PrEP para tentar ampliar dentro do município de Fortaleza. E nós estamos com mais um serviço já realizando a PrEP, que é o CTA SAI Emanuel Gomes Pinto, às sextas-feiras pela manhã. Inicialmente às sextas-feiras, mas vai ser incorporado na rotina do serviço para poder ser no dia a dia. Legal, mais um Legal, local, né? Então a gente agora tem o PrEP, além já era a Unicristos, a Unifor, né, do NAMI. Não, na realidade o sim. São José. Não, a gente não faz a PrEP. Nós temos o Matos Dourado, que é próximo ao NAMI, que é o posto de saúde, que está fazendo toda quinta-feira. Nós temos as 3 policlínicas, que é a policlínica do Jockey, né, que é Eu sempre falo que é aquela ali do lado do Hospital da Mulher, que todo mundo sabe onde é. Agora não é a policlínica José Eloy, que é no terminal ali do Siqueira, né, próximo ao Siqueira. E a Policlínica do Passaré, né? São as 3 que estão fazendo. Deu um branco agora no nome das policlínicas, mas enfim. Né? Essas 3 estão fazendo. Para além delas, nós temos agora, como eu falei, o Matos Dourado, né, que é o posto de saúde. Temos o Emanuel Gomes Pinto fazendo também. E vamos em breve entrar com mais 5 unidades básicas de saúde fazendo também a PrEP. Então a ideia é que você amplie esse universo para todas as unidades básicas de saúde, para que elas possam ver que não é nada, não é um bicho de 7 cabeças, que é simples o atendimento. Eu acho que é legal a gente também fazer um check-up assim, bem básico, né, para as pessoas também ficarem por dentro do que é essa história do Dezembro Vermelho, né, que é logo naquele início da epidemia da AIDS, né, onde as pessoas começaram a pensar assim, a gente vai morrer aqui calado, né, e não, muitas pessoas buscaram, por isso que ainda tem essa palavra luta, né, que eu acho que hoje está bem mais leve, porque a gente tem muitos direitos e a ciência conseguiu avançar ao ponto da gente ter uma vida normal como qualquer outra pessoa saudável, mas o Dezembro Vermelho foi um grito, né, de vida, né, até teve aquela frase, né, silêncio igual a morte, né, também, qual é que tu ia falar? Antes nos escondíamos antes nos escondíamos para morrer, hoje nos mostramos para viver. Isso é muito bonito, né, porque foi graças a essas pessoas que, por exemplo, a gente está aqui hoje conversando para falar sobre essa temática, mais de um modelo de tentar sensibilizar as pessoas contra o estigma, né, que ainda existe até hoje, e também tentar fortalecer a ideia da prevenção, né, que também é luta contra a AIDS, né? Ninguém quer contrair o HIV, ninguém quer chegar ao nível do nosso lado, ninguém quer chegar ao nosso lado apesar da gente estar de boa, mas também a gente não quer ter o risco de ficar doente, né, de ter um processo mais chato. A ideia é perceber que, assim, que isso que você colocou, isso foram conquistas, né? Não veio de graça, assim, para as pessoas que vivem com HIV/AIDS. Até se você observar a questão do Dezembro Vermelho, o movimento social fez tanta pressão que ele se tornou lei. Né? Como eu falei antes, é uma lei federal, uma lei municipal, que em Fortaleza nós temos a lei municipal, que inclusive é anterior até a lei federal, de passagem. Né? E que nessa perspectiva as pessoas começaram a perceber a importância de valorizar realmente as lutas, né? Por isso o Dia Mundial de Luta contra a AIDS, valorizar aquelas lutas, mas priorizando as conquistas, né? Cada pessoa que lutou, que militou nessa causa, pode hoje, né, usufruir do que tem, do que foi conquistado, sabendo que não está tudo lindo e maravilhoso, não é essa a ideia que se quer passar, como vocês dizem, se trabalha a prevenção para garantir que novas pessoas não sejam infectadas, mas para que a gente perceba que a partir de agora as pessoas também têm a opção de dizer assim, olha, eu estou com HIV, eu vivo HIV e vivo bem, né? E o Dezembro Vermelho está aí para que eu possa me mostrar, para que eu possa mostrar à sociedade, para diminuir o estigma, para diminuir o preconceito. A gente sabe que acabar é uma luta mais longa e mais demorada, mas pelo menos para diminuir isso daí. E é um trabalho conjunto, né? É movimento social, é gestão, a sociedade como um todo deve se engajar nisso. Não deve ser uma coisa que diz assim, eu vou falar sobre HIV/AIDS porque eu tenho HIV, porque eu vivo com HIV. Eu vou falar sobre feminismo porque eu sou mulher. Né? Então são coisas, logicamente, que o lugar de fala é diferente, mas a gente tem que estar sempre alertando, tem que estar sempre discutindo. Dentro das escolas, uma pessoa que sempre fala sobre isso, você diz, como é que o trabalho nas escolas? Acontece como? Vai acontecer quando? Era essa pergunta agora, inclusive, para a gente, né, encaminhando. Já está respondendo. E aí eu vou te interromper para contextualizar a pergunta, que a gente já aproveita e já fala tudo, né?
que era justamente isso, assim, beleza, o dezembro é marcado pela luta, né, contra a AIDS e tudo mais, mas e aí no decorrer do ano, né, assim, como é que é esse trabalho nas escolas, né, o que é, aí tem, tu pode até adentrar, falar um pouquinho lá do Fique Sabendo Jovem, que já é um projeto antigo, né, e tudo mais, que eu acho que dá essa continuidade à luta, né, que a luta não ficar só no dezembro vermelho, né, e seguir no ano todo, e aí a gente fechar com essa ponta, assim. Eu já sigo aqui dizendo que não fica só, na realidade, no dezembro vermelho. Essa é a ideia que a maioria das pessoas acaba tendo, né, de quem não está vivenciando, de quem não está no dia a dia ali da Secretaria de Saúde, especificamente da área técnica de STIs, é que, como falei antes, que as pessoas dizem, só fala no dezembro vermelho, só fala no carnaval, né, sobre prevenção. Não tem campanha na mídia, não vão para as escolas. Na verdade, muito pelo contrário, a gente tenta acessar as mídias que nós dispomos, né? Para a gente, hoje nós temos um Instagram, que é o Prevenção Fortaleza, dentro da Secretaria de Saúde, é a única, ela é dentro da Prefeitura de Fortaleza, é a única área técnica que tem um Instagram, é a área técnica de STIs. Né? Existe o Instagram da Secretaria de Saúde, de outras secretarias, mas por área, é a única área técnica que tem. E isso é uma conquista muito grande nossa, uma conquista grande do movimento que teve junto nessa peleja. Né? E para a população é um foco de esclarecimento muito grande. As escolas, a gente nota uma diferença muito grande do que era falar sobre HIV/AIDS ou falar sobre sexualidade há uns 10 anos, o que é hoje em dia. A gente tem um recrudescimento, eu acho que por conta como um reflexo do que acontece no Brasil como um todo. A gente percebe que há uma mudança, um endurecimento em relação a esse tipo de discussão. Mas nós sempre estamos tentando trabalhar dentro dessa perspectiva. Então, nós temos alguns trabalhos, nós entramos em parceria com a escola, com a Secretaria de Saúde do município, Secretaria de Educação do município, Saúde Direta, né? Secretaria de Educação do município, para fazer o trabalho. E aí entrou a pandemia, dificultou um pouquinho, a gente retomou essa conversa agora com eles para começar com as séries as últimas séries, né, do ensino fundamental, que seria o 9º ano, o 8º e 9º ano, para a gente trabalhar com essa perspectiva e trabalhar também com o pessoal que está no EJA, né, na Educação de Jovens e Adultos, para que a gente possa fazer essa discussão para essa população. A gente entende que é difícil, mas que não é impossível. E que uma coisa que a gente percebe muito, já olhando o trabalho, como você disse, eu estava falando antes, vocês têm uma inserção muito grande dentro dessa questão das escolas, e isso é muito legal, porque conseguem fazer essa discussão que muitas vezes a gente tem um pouco mais de dificuldade, talvez por ser gestão, que vai por outros caminhos, tem que pedir autorização a uma ou outra coisa, não só a direção da escola específica, né? Sim. E aí você falou do Fique Sabendo Jovem, como programa. Na realidade, o Fique Sabendo Jovem, para a gente hoje em Fortaleza, ele começou como programa, na realidade, mas ele é já uma estratégia da Secretaria de Saúde. Ele começou com uma proposta do Unicef, né, para que ele levasse ações de prevenção e testagem para a população jovem, né, de 15 a 24 anos, principalmente a população LGBTQIA+, mas a gente, ao longo do lidar com as ações do Fique Sabendo Jovem, nós percebemos que não dava para limitar e para fechar só essa população, porque de repente se tem alguém ali que nunca foi ao posto de saúde, que quer se testar, não caberia dizer não, espere, vai lá no posto, aqui você não pode. Então ele está aberto à população como um todo. Lógico que o foco principal a gente tenta direcionar para os locais onde há uma concentração maior da população mais jovem, nessa faixa etária, e onde há também a população LGBTQIA+. Então a gente tenta direcionar para esses dois públicos, sabendo que nem sempre você consegue acessar os dois ao mesmo tempo. Às vezes você pensa que está a população mais jovem, mas acaba participando da ação, da campanha, uma população que passou da faixa etária que você tinha estipulado, mas que é muito bem-vindo, que muitas vezes naquele meio tem uma pessoa que teve seu resultado reagente ali, que você consegue encaminhar para um serviço. E é interessante lembrar que, assim, nas ações do Fique Sabendo Jovem, sempre que nós vamos para qualquer ação deles, nunca, em hipótese alguma, a gente sai sem ter um local para onde encaminhar as pessoas que têm resultado reagente do HIV. Então, toda vida a gente liga para o serviço dizendo, olha, para onde quantas vagas você tem, qual é a vaga mais próxima que você tem aí. Então, eu vou ter 2 vagas, então pronto, eu vou precisar de 1 vaga. Aí liga para outro serviço, tem quantas vagas? Então, eu vou precisar de 1 vaga. Então, fica com essa. Usou a vaga, avisamos a coordenação do serviço que essa vaga foi utilizada, a pessoa vai. Se a pessoa não aparecer, e se a vaga não for utilizada, a gente diz que a vaga não foi utilizada, ele pode utilizar com outra pessoa.
Se a pessoa foi agendada para uma data e ela não apareceu, a gente entra em contato para saber se ela foi, primeiro com o serviço, lógico. E se o serviço diz que ela não compareceu, a gente entra em contato com ela para saber se ela quer que reagente. Como é que a gente faz isso? Porque ela assina um termo de consentimento, né, permitindo que a gente faça esse contato. Então isso é uma coisa que funciona realmente, que é bem gratificante para a gente perceber que a grande maioria das pessoas vai. No dia que foi agendado, ela está lá, comparece, tudo. E é muito interessante. E perceber o alcance do fixamento jovem é muito legal, porque ele mescla várias camadas da população ali naquele momento, buscando orientações, buscando a testagem, ou apenas querendo saber o que é, quem é que está fazendo esse trabalho, o que é que está acontecendo, e divulga, tá? Então isso é muito, muito interessante para a gente. Então a gente consegue pegar pessoas que já são profissionais que têm uma expertise muito grande na área, com estudantes das áreas que estão na área de saúde, com o movimento social que está ali. Então a gente começa a trabalhar essa perspectiva do começo, da formação também. Então tem uma vertente muito grande nessa área. Sim, sim. Essa ideia do movimento social junto com os estudantes de saúde é muito interessante, assim, porque eu tive mês passado junto com um dos integrantes do coletivo, né, que ele é estudante de enfermagem lá na Unilab, e aí lá ele já está formando uma liga acadêmica de prevenção do HIV, AIDS e tal, e aí ele me chamou para dar uma força lá para a gente conversar sobre as questões atualizadas, e eles não têm, infelizmente, dentro da academia essa questão da socioeducação, da vivência, né, da questão da humanização, além do corpo com o vírus, né? E aí é uma coisa que eu acho que é um processo mesmo, que poderia ser bem já está acontecendo, rápido, sabe? Já está até acontecendo isso. No começo, na época que eu fiz faculdade, era muito assim. Né? Você vai ver, é isso, a doença, o que causa isso, a doença é assim, o tratamento é esse, tem cura ou não tem. Tá? Hoje não, hoje você percebe que existem outros fatores que influenciam nesse processo todo, que estão além dessa questão do vírus, da bactéria, do fungo, do que está causando, o agente etiológico da doença de uma forma geral. Sim. A gente percebe que existem outros fatores que são determinantes também aí. Então, quando você fala de que está trabalhando com os profissionais, com projetos zero discriminação, a questão do acolhimento, né, de eliminar estigma, discriminação, isso traz uma vertente nova, que é a questão do bem-estar psicológico para aquela pessoa que vai buscar o serviço, qualquer que seja ele. Essa pauta que tu falou das escolas, né, que a gente tem trabalhado, levando, inclusive aqui no CUCA, né, a gente fez um circuito de educação e saúde, a gente teve, eu e o Márcio uma vez, não foi, com o pessoal da integração, que vem para o CUCA falando sobre essa temática, e a gente vê realmente ainda déficit de informação mesmo, assim, da pessoa não saber, dos jovens não saber nem o que é o vírus do HIV. E aí é bem preocupante, assim, né? Porque tem que ser urgente, assim, eu acho que pensar a forma de como levar isso para dentro da escola realmente. Eu acho que esse link, secretaria, que você já está tentando fazer com a educação, acho que é muito importante, porque aí não fica uma coisa independente do coletivo, independente de uma instituição, né? Fica uma coisa mais... Quanto mais grupos somarem a isso, né? Esse trabalho é extremamente gratificante e fundamental para que você consiga fazer com que essa mensagem chegue. Né? Ela tem que chegar. Se você observar a questão da história da AIDS, no começo o medo era o que predominava. Então, as informações eram passadas no sentido de amedrontar, né, as pessoas para que não contraíssem o vírus, por conta de que vão morrer imediatamente. Então, existia toda uma tensão muito ligada a isso. Né? Gradativamente, com os esclarecimentos, a gente foi trabalhando de outras formas, outras perspectivas de abordagem, tudo. E a minha geração vivenciou essa questão do medo. Durante muito tempo se falou de uma forma mais calma, as pessoas acharam que está tudo bem, está tudo tranquilo, ninguém morre mais de HIV, de AIDS. E a realidade não é essa. As pessoas ainda morrem de AIDS, né, em decorrência da AIDS. E é interessante perceber que hoje a gente tem um espaço diferenciado para discutir, não pelo medo, né, mas discutir realmente educação e saúde. Durante algum tempo a gente não falou especificamente sobre a educação e saúde, a gente tensionou muitas coisas, a gente impôs o uso de alguns métodos de prevenção, e hoje a gente discute qual método melhor se adequa à pessoa, né? O que é que você acha que é melhor para você. Então, quando a gente fala sobre PrEP, quando a gente fala sobre PEP, quando a gente fala sobre o uso do preservativo interno, externo, então a gente consegue fazer com que as pessoas tenham opções e percebam qual delas melhor se adequa a si. Eu lembro que quando eu era acadêmico, eu fui convidado para fazer uma palestra, né? Como palestra, para
um grupo de mulheres. E eu disse, olha, vocês usam preservativo? Não sei o quê, mas tem que usar. Se o seu marido chegar em casa e quiser fazer sexo com a senhora, tem que usar, obrigar ele a usar o preservativo. A visão do adolescente universitário que se achava o dono do saber, né? Aí a mulher disse para mim, mas se eu fizer isso, ele vai me dar uma surra. O que é que eu digo para uma mulher dessa? Me desarmou completamente. Eu disse, não, minha senhora, está certa. Diga a ele que tudo bem, não deu uma surra na senhora. Então, porque é uma realidade. Aí você começa a refletir. O bom é quando você tem esse insight e percebe, poxa vida, então não era como eu pensava. Não é tão fácil quanto eu achava que era. Né? Só chegar e entregar, você vai usar porque eu entreguei. Não funciona dessa forma. Né? Eu já disse aqui, né, que eu sou fã da prevenção combinada, que eu acho que ela é fantástica nisso, né, que aí a mulher, a gente ri de desespero, porque isso já acontece, né? Eu devia ser preso um safado desse. E aí ela pode ir lá procurar o PrEP, né, assim, de alguma forma, dependendo dos critérios e tudo mais, mas existem métodos, né, aí, alternativos. Marcos, muito obrigado, né? Assim, agora o momento do agradecimento, da hora de dizer tchau. É isso. E para a próxima. Mas, de fato, assim, foi muito legal. A gente já tinha tido a Mirleide aqui para falar, né, sobre os mitos e verdades. A CMS, né, esteve aqui abrindo o nosso primeiro episódio do podcast. E te trazer nesse momento para falar do Dezembro Vermelho, é um outro conteúdo, né? Tipo assim, porque aí na época a gente até falou dos atendimentos, das opções, né, de locais e tal para serem atendidos, mas sempre, né, um olhar de uma pessoa diferenciada sempre traz alguma coisa nova. E aí deixar aqui o nosso agradecimento e tal. Isso, muito obrigado, Marcos, por ter vindo, ter tirado o seu tempinho dentro, né, que você quer muita coisa para você cuidar. Mas você sempre está dando atenção para a gente, isso é muito importante para que a gente continue junto, né? Continue firme. E sigam a página do Prevenção Fortaleza, né? Que talvez lá vocês vão colocar programação, divulgação do que vai rolar no dezembro, que é uma coisa que para as pessoas ficarem atentas e também ter esse acesso a mais, né? Marcos, de qualquer dúvida, de acessibilidade para a questão do serviço de saúde. Né, além do coletivo, além do Instituto Salha, que a gente está trabalhando junto, está todo mundo junto para poder estar passando informação. Eu que agradeço, né, a vocês a oportunidade. Eu acho que um momento como esse é extremamente gratificante, justamente como eu falei, pelo alcance. Né? A gente consegue acessar um público que normalmente a Secretaria de Saúde não acessaria, ou eu falando simplesmente de lá. Né? A ideia aqui é que a gente consiga realmente ter um público diferenciado, e isso é extremamente gratificante. E eu tinha falado já para vocês mais cedo, né? Essa nova cara que o movimento está tomando é extremamente prazerosa. A gente perceber que gente nova está chegando com ideias novas, está somando a quem consolidou essa base de luta no movimento social e que está se somando também a nós na Secretaria. Né? A gente está lá, ninguém sabe até quando, porque ninguém é eterno ali dentro, mas a ideia é que as pessoas que chegarem ou que vierem em outros momentos, sei lá, possam manter esse padrão, né? Se consolidar sempre de estar aliado ao movimento social, gestão, trabalhando coletivamente. Eu acho fundamental isso. E é isso, sextou com essa de sexo seguro. Beijo, vai, gente, galera, se cuidem. Obrigadão. Ei, vai ter capa? Vai ter capa. Quando é? No capa? dia 10 de dezembro. Gente, o capa é o encerramento do Testando Consciência. A gente esquecendo, Marcos. Inclusive, sinta-se convidado. Vai ser uma mega festa na Praça dos Leões. Aproveita lá a capa. O capa é Cultura e Arte de Prevenção à AIDS, certo? Vai ser... Cultura, Arte e Prevenção à AIDS. É isso. Né? Vai ser uma intervenção que a gente vai fazer lá na Praça dos Leões, né? No Bar do Lions, no dia 10 à noite. Sexta-feira que vem a gente lembra vocês, né, que no dia 10 a gente tem um encontro lá. Podcast aqui vai até o dia 23 de dezembro, isso, né? Isso. Mas assim, quando a gente diz de encerramento no dia 10, é a última etapa, né, do nosso projeto. A gente teve dia 26 agora de novembro o seminário de saúde mental e saúde sexual. Nós tivemos as intervenções nas universidades, né? Fizemos aqui divulgação o podcast. E no capa vai ter bambolim de preservativo. Então, a gente joga um preservativo no povo. É isso, pessoal. Então, até a próxima semana, até a próxima sexta e depois no dia 10, no sábado, o nosso capa.